Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Sou professor de Educação Física de Araruama e Maricá, um autista e um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus, dia 87. Dia 87. Se Deus não estiver dentro, tô fora. Antes de entrar em algum projeto, verifique se Deus faz parte dele. Antes de ingressar em alguma sociedade, veja se o Senhor está nesse negócio. Lembre-se, bom planejamento e boa organização não significa necessariamente que o Eterno está presente ali. Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. Ali havia planejamento, propósito e criatividade. Um projeto que tinha tudo para dar certo, porém deu errado. Por quê? Porque Deus não estava naquele negócio. Os idealizadores começaram o projeto de construção com um propósito, mas esqueceram do principal, a presença do Todo-Poderoso. Vamos ler aqui Gênesis 11. Vamos ler. Gênesis capítulo 11. Li aqui sobre a Torre de Babel. Cadê Bíblia? Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eles disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade de uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Nasceu o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E se ele não estiver presente, não tem como dar certo. A partir de hoje, antes de entrar em qualquer empreitada, diga com Moisés: Se a tua presença não for comigo, não te faça sair deste lugar. Êxodo 33:15. Outro exemplo é Davi. A primeira coisa que fez ao começar a reinar foi buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. 2 Samuel 6. Vou ler aqui. 2 Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todos os instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, que os bois tropeçaram. Então, Herodes dos Senhores acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderia levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o Geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoe a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Davi foi e, com alegria,
trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe os holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Se você fizer sempre questão da presença do Senhor em tudo, com certeza seus projetos serão bem-sucedidos. A presença de Deus é a maior garantia de que seus planos serão bem-sucedidos. Será que você sempre consulta Deus antes de participar de alguma empreitada? Vamos ler hoje 1 Samuel 15 a 17. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 a 17. Samuel disse a Saul: Fui a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem de Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, para destruir todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então o plano do Senhor veio a Samuel, dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. E executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse: Vai e destrua totalmente esses pecadores, amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruiu totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo bois e ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros.
Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Pois por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temia o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Por isso Samuel disse a Saul: Não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela bota do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse: Tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: Você também já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve o novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E o Senhor dirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Me oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Mas Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou a Jessé: Estes são todos seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não o sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito mau, vindo da paz do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que, agora, o espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que os seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procure um homem que saiba tocar bem harpa e traga-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o seu Deus está com ele. Só enviou mensageiros a Jessé dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava.
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se uniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele, o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram assustados com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. No dia de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para pastar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi e seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e de 10 pães. Corre e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, de 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, ele e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como José lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e os gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Quando Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do deserto os filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Então os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muita riqueza para que matar aquele homem. Também ele dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Que esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo: Eis o que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. E ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele, e seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: E seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando viu um leão ou um urso, levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. E seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça.
Davi tendiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E, pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Os meus o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e os meus darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra. E toda essa saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, e se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dele uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o Senhor estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus ficaram feridos pelo caminho, de Sarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Nas armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro por sua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Aí Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Bom, já acabou aqui a nossa leitura do livro de Deus, dia 87. Se Deus não estiver dentro, estou fora. Se Deus Pai de uma dia de vida os 10, porque de notícia, eu estou sobre esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra gerar fruto nos nossos corações, como qualquer parede que vamos aprender. Segundo durante esse dia, nos dando um dia de descanso na tua presença. Se pede em Jesus. Amém. Dê o like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários tipo de oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.